Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é mais um episódio do Diálogos Sustentáveis, uma audiosérie da Lamparina que antecipa os temas de discussão para a COP30. Bom, eu sou Isabela Esteves, sou sócia fundadora da Lamparina, sou uma pessoa branca, magra, de olhos castanhos, de cabelos castanhos, curtos e lisos. Estou vestindo uma blusa vermelha e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema de justiça climática e como esse assunto é importante para uma transição mais sustentável, e é um tema que está no coração da COP e nós vamos aprofundar um pouco nessa agenda nesse episódio de hoje. Então, passo a palavra para a minha sócia Sabrina, para que ela se apresente também. Olá, pessoal. Eu sou a Sabrina, também sou sócia da Lamparina. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, tenho sardinhas, uso óculos. Hoje eu estou usando uma blusa azul com um colar de peixinho. E hoje eu estou aqui para falar sobre justiça climática. E para isso a gente tem uma provocação que é muito clara, né? Justiça climática também é estratégia ambiental. E para a gente conversar sobre esse tema tão relevante e tão presente na COP30, a gente tem duas convidadas muito especiais. A Daniele Rodrigues, que é gerente de comunicação do Instituto OIA, e a Eloá Mota, analista de relações institucionais na ONG Instituto Decodifica. Sejam muito bem-vindas, meninas. Queria que vocês se apresentassem também, por favor. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Eloá Mota, tenho 24 anos. Como já disseram, né, sou analista de relações institucionais da Decodifica, então atuo com desenvolvimento organizacional, captação de recursos, sustentabilidade, né, para essa organização da sociedade civil, que está fazendo 5 anos, mas também sou jovem negociadora pelo clima, sou uma mulher do candomblé, sou produtora cultural e sou uma mulher negra, magra, careca, e estou usando um brinco prata espiralar e uso óculos. E estou vestida de branco. Muito obrigada. Dani, você pode se apresentar um pouquinho? Oi, gente, eu sou Daniele Rodrigues. Eu falo diretamente de Salvador, né? Não estou com as meninas no estúdio. Eu tenho 34 anos, eu atuo com comunicação no Instituto OIA, comunicação para o clima, né? Especificamente para a natureza. Eu tenho cabelos pretos, longos, bem volumosos, olhos castanhos e estou com uma blusa verde e é tipo um prazer estar com vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Então, para a gente começar, eu acho que podemos partir do início, né? Sobre o conceito de justiça climática. Eu não sei se é claro para todo mundo que justiça climática envolve diversidade e representatividade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é esse conceito e por que ele precisa incluir questões de raça, de território e de gênero para, de fato, ser algo efetivo. Boa. Eu acho que a gente pensar justiça climática deslocado das questões da desigualdade social, né, é o que a gente já vem fazendo há séculos, né? Então, essa tomada de consciência que se dá, sobretudo por conta de contextos extremos, então, ondas de calor, enchentes constantes, é algo que as comunidades tradicionais já vêm fazendo há um tempo, e a sociedade civil organizada como um todo tem adotado esse chamado porque é algo que vem batendo de forma desproporcional na gente. Uhum. Então, não tem como a gente falar de justiça climática, né? Ou seja, esse contexto onde condições naturais são vividas de forma desproporcional, dependendo do seu território, né? Dependendo do seu gênero, dependendo da cor que você tem, reproduzir algo que já vem sendo feito, né, há muito tempo. Então, quando a gente pensa em justiça climática, é defender essa ideia que as mudanças climáticas elas não ocorrem de forma estritamente natural. Então, desastres naturais, porque os desastres ditos naturais, eles acontecem muito mais na favela, muito mais em territórios marginalizados, porque só tem desastre natural na favela e não tem no Leblon, por exemplo, né, que é uma área que é privilegiada do Rio de Janeiro. Então, diante dos problemas sobre mudanças climáticas, quem estão na linha de frente? São as mulheres, sabe? São as pessoas que adotam e têm esse lugar de cuidado, né, já estipulado socialmente. Então, entender que
o clima é algo que está totalmente desconectado com isso, né, com os contextos sociais, é algo que, enfim, a gente precisa olhar com mais atenção, né? Uhum. Dani. Para complementar, né, a Eloá, eu acho que tem 2 pontos, assim, que eu destacaria. Um que é essas colunas inversamente proporcionais, né, de quem causa todas essas crises que a gente está vivendo e quem sofre as consequências dessa crise, né? E que isso precisa ser responsabilizado, né? Essa balança precisa ser equilibrada. Então, quando a gente fala de justiça climática, a gente também fala de responsabilizar quem causa isso tudo que a gente está vivendo, né? E um outro ponto é de entender que essa é uma pauta transversal a todas as pautas. Sem dúvida. Sim. Então, se a gente fala de gênero, se a gente fala de raça, né? Se a gente fala até de luta de classes, né? A gente também está falando de clima. Então, nas últimas décadas, a pauta climática é a pauta daquele cientista branco, europeu, estadunidense, que está lá falando dados e pesquisas e que ninguém abraça essa causa porque não enxerga ainda as consequências, né, na sua vida. Então, trazendo também, né, ponto de vista de comunicação, né, falar de justiça climática é falar desse todo, que não pode ser com papo ecochato, Sim. né? Justiça climática não pode ser papo de ambientalista, não pode virar greenwashing, né? Então, sem igualdade social, sem alimentação justa, não existe justiça climática. Então, a gente está falando de quais áreas da cidade são arborizadas, né? Quem tem acesso a frutas para se alimentar, né? Que escolas são climatizadas e que escolas não são climatizadas, né? Quem passa horas dentro do transporte, e quem consegue trabalhar de bicicleta, né? Então, todos esses pontos são relacionados com o conceito, né, de justiça climática. Que a gente não consegue separar, né? Todos esses pontos da questão de combate à mudança do clima, né? Exato. E a gente tem uma percepção também que diverge muito de acordo com os territórios, né? Cada território tem uma percepção, tem um impacto, como você colocou, né, Dani? Um gera um impacto, outro sofre mais o impacto. E aí, Dani, eu queria ouvir um pouco você, a sua formação, né? Mestre em processos civilizatórios, educação, memória e pluralidade cultural, uma especialista em investimento social, impacto positivo. Como que, com a sua experiência, a partir do seu ponto de vista, você enxerga o papel desses territórios, essa diversidade de territórios, no debate global sobre sustentabilidade? Quando a gente está falando, a gente tem falado sobre isso, inclusive, em outros episódios aqui do Diálogos Sustentáveis. A COP é uma grande plataforma hoje, né? Tem as discussões governamentais, mas ela hoje fomenta esse debate sobre todos os aspectos envolvendo a sustentabilidade e os impactos das mudanças climáticas, mas a gente não consegue descer muito o debate técnico, vamos dizer assim, né? Então, muitos assuntos do que são discutidos lá impactam as nossas vidas, impactam a vida das pessoas nos territórios, mas muitas vezes esses territórios não estão presentes nesses diálogos, por mais que sofram essas consequências, não estão nesses ambientes de diálogo. Então, eu queria ouvir você, como que você entende que esse debate global sobre sustentabilidade pode ser aprimorado a partir da perspectiva dos territórios? Massa. Então, a minha pesquisa, especificamente, né, eu falei sobre rezadeiras, né, e sobre esse conhecimento tradicional, né, então acho que conecta muito com a sua pergunta, que o caminho é realmente a gente tentar cada vez mais unir, né, a academia, a universidade e os territórios, né, e os saberes tradicionais, o que não tem sido fácil, porque ainda existe uma grande resistência. Então, existe uma resistência até
de tentar fazer com que o discurso científico e acadêmico seja até mais palatável. Então, a Sim. dificuldade é, é anterior, né? Então, aqui a gente está falando do conhecimento tradicional, popular do território, chegar até os eventos globais, até os cientistas, até as universidades, mas o nó, ele chega até antes, assim, pelo que a gente vive diariamente, que é da universidade, do cientista, do acadêmico, né, do negociador que está aqui desse lado, querer traduzir esses conhecimentos que são técnicos, são em inglês, quase Uhum. sempre, para essa camada aqui da população, né? Então, nas últimas COPs, a minha primeira COP foi a do ano retrasado, né? A COP de Dubai, e o meu sentimento era de pessimismo. Era assim, gente, eu enxergo blocos aqui muito separados, então é movimento social conversando com movimento social, Sim, muito academia com desconectado, né? academia, mercado com mercado. Então, quem está vendo a questão da sustentabilidade como negócio, querendo conversar sobre negócio, quem quer falar de política pública, falando de política pública, e os movimentos sociais e os territórios falando entre si ainda. Mas quando eu conversava com os mais velhos, o que eles me diziam era: Dani, você não tem noção do tanto que a gente avançou. Então a gente está caminhando, então a gente está feliz. E então eu tenho sentido uma esperança, né, nessa próxima COP também de, poxa, vai ser uma COP numa democracia, o que é uma loucura a gente pensar nisso, mas é um avanço, né, comparada com as Sem últimas dúvida. COPs. Então, que as pessoas vão poder falar mais, em que vai poder ter mais participação articulada, né, dos territórios. As pessoas estão se movimentando. Então, o que eu tenho visto é um lugar, claro, muitas críticas, né? Vide, né, o show de semana passada, Sim. mas muito greenwashing, né? Que a gente está, infelizmente, vendo muitas marcas, muitas empresas que não deveriam estar sendo associadas, né, à pauta ambiental, mas fazendo de tudo para se associar. Mas, por um outro lado, vendo também essa organização social e uma esperança de estar em um lugar que é possível fazer uma manifestação, porque nos últimos anos não Nem era isso. nem permitido fazer manifestação, né? Então, é isso. Para não ser pessimista, eu acho que a gente está caminhando, mas que ainda tem muita tarefa para a gente fazer para horizontalizar essa pauta mesmo. E o caminho é, sem dúvida, a escuta, a participação, mas é luta. É chutando a porta mesmo, porque se não for assim, não tá fácil ainda, né? Temos que empurrar muito Fácil. ainda, né? Sim. Então eu quero pegar esse gancho do território para jogar a bola para você, Loá. Você que é jovem negociadora pelo clima, a gente fala muito sobre essa questão da escuta dos territórios, né? Da atuação de empresas, de fundações, de organizações nos territórios, nas comunidades, mas sem de fato escutá-las, né? Assim, chegando muitas vezes com soluções prontas ou até com um diálogo, mas sem um diálogo aprofundado, sem um diagnóstico, né, que foi feito pelos protagonistas daquele território. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que você vê o que poderia mudar se a gente tivesse uma lógica diferente, né? A gente sabe que isso está acontecendo aos poucos, mas ainda é incipiente, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Beleza, eu vou começar explicando o que é o Jovem Negociadores pelo Clima, né, que é um programa criado pela Secretaria aqui do Rio de Janeiro de Meio Ambiente e Clima, junto com algumas organizações da sociedade civil e o escritório Brasil da Universidade de Colômbia, GCC Rio. GC Rio. Sempre me confundo para falar isso. E foi onde eu entendi que eu precisava estudar bem mais sobre o clima do que eu já sabia, assim. Então, eu estava articulada em algumas organizações sobre o clima, mas eu entendia que eu precisava aprofundar o meu debate para falar com mais propriedade, para poder também entender, a gente precisa responsabilizar
quem é o mais causador, né, pelas mudanças climáticas, né, por impactos negativos, exemplo, emissão de carbono, uso de materiais, de substâncias, né, não sustentáveis, que ficam aí por anos, que poluem rios, que destroem comunidades, destroem culturas. Mas como que a gente faz isso, né? Então, eu entendi que eu precisava me aprofundar mais nessa área de entender esses processos também de responsabilização. E, como eu sou produtora cultural, né, sobretudo em questão de financiamento climático, né? Então, eu tinha uma perspectiva sobre financiamento climático e fui me aprofundando, entendendo cada vez mais a urgência das organizações de sociedade civil nesse assunto que diz, né, sobre aproximar o local com o global. Né? E vendo que as empresas, a maioria delas, têm discursos, né, que vão muito sobre pensar impactos que, às vezes, estão até desconectados com a própria realidade brasileira. Então, fala sobre sustentabilidade, usa imagens, sei lá, de um urso polar, sendo que tem vários territórios aqui do Brasil, que não mais falta, de exemplos dos impactos, né, de mudanças climáticas. Então, eu via muito esse discurso da irresponsabilização dessas empresas, né, através de posturas como a Dani trouxe, né, de greenwash, de trazer uma perspectiva muito desconectada para o debate da justiça climática. Então, eu acho que a oportunidade de ter uma COP30, por exemplo, no Brasil, é um chamado também para que esse setor privado escute as organizações de sociedade civil dentro desses espaços onde são pautados aonde o dinheiro do clima vai ser investido, né? Então, que essas empresas possam se responsabilizar nesse sentido de conectar as suas ações com o local, né? Com essas organizações, com esses povos tradicionais que já estão dentro dos seus territórios, né? Construindo soluções há décadas. Então, enquanto jovem negociadora climática, eu fui compreender o papel desses espaços de negociação também para a responsabilização, por exemplo, dessas grandes indústrias, né, dentro do setor privado. E, sobretudo, o trabalho do Instituto Decodifica, quando vocês trazem, né, a partir de dados, de diagnósticos, a sociedade civil, os territórios, eles estão produzindo dados, né? Eles estão sistematizando as suas demandas, então, tanto produzindo soluções, mas também se organizando e sistematizando os problemas e os dilemas que estão sendo enfrentados, né? E há 5 anos eu venho atuando em organizações de sociedade civil que trabalham com uma tecnologia social chamada Geração Cidadã de Dados, que é a partir, enfim, das lacunas de dados oficiais e cruzamentos também de pesquisas de outros institutos, mas também dados oficiais. A gente tanto analisa quanto produz dados de forma colaborativa, né, de forma participativa, com outras lideranças locais, ouvindo os moradores, para que a gente possa criar indicadores que traduzam, de fato, a realidade de favelas e periferias. Então, o Instituto Decodifica começa a fazer isso no Rio de Janeiro e, recentemente, expande a sua atuação, pensando a nível Brasil. E um exemplo de como a gente pode usar, né, essa tecnologia social, geração cidadã de dados, e esse espaço de precisamos incidir, precisamos pleitear políticas públicas de mudança e fazer isso de forma a privilegiar os nossos saberes, né? E não, como a Dani falou, né, esse processo de academizar, né, enfim, de higienizar também, né, a nossa linguagem. Então, a gente estar nesses espaços de negociação, representando essas demandas populares, essas demandas desses territórios, falando com a nossa linguagem, sabe? E não necessariamente
tendo as nossas pautas totalmente vendidas dentro desses espaços. Então, acho que vou pontuar aqui algumas estratégias que eu acho muito interessante enquanto a gente, sociedade civil, corpos negros, pessoas de origem popular, periférica, entender primeiro esse lugar que a gente está pisando. Então, entender o que de fato é a COP30, o que de fato é um espaço de negociação, por que a gente não tem entrada nesses lugares de uma forma proporcional, né, de uma forma inclusiva. Então, para você participar da COP30 dentro de uma programação oficial ali da ONU, você tem que ter um passaporte. Como é que está um passaporte? Sabe? E, frente a isso, quando a gente entende esse sistema, poder pleitear e poder se organizar e poder buscar formas de financiar a nossa ida, assim, sabe? De formas de nos desenvolver institucionalmente, sem nos deslocar com os nossos territórios. E, através dessas pesquisas, por exemplo, desses diagnósticos sociais, através da GCD, a gente consegue entender o segundo ponto, né? Que é a estratégia da representação popular. Então, se a gente tem uma cadeira, junto com os mais velhos, a gente celebra, né, que a gente tem essa cadeira. E quando a gente ocupa esse lugar de representação, a gente ocupa fortalecido e ocupa carregando através de dados, né, através dessas pesquisas que levam em consideração escutas, formações dentro desses territórios, né, uma participação efetiva da escolha, por exemplo, de como vai ser aplicada a metodologia da GCD a partir dessas escutas e insights, né, dos próprios moradores e lideranças ali locais. E a gente chega nesse lugar não falando só da nossa perspectiva individual, que é o que as empresas fazem, né? Sim. Mas a gente chega ali defendendo que é inegociável para os nossos territórios. Traz esse olhar mais coletivo. Agora, voltando nesse ponto que você trouxe da percepção das empresas, apesar de tudo, as empresas têm um papel muito estratégico, né? Porque ela dialoga com o público, ela tem, muitas delas, se a gente for tratar de marcas, ela está ali presente ou querendo, varejo, vamos pegar o varejo, né? Querendo colocar a sua marca a serviço desse público, mas tem, como você colocou, muitas vezes se apropriado nessa narrativa de uma forma equivocada. A gente vê os casos de greenwashing, a gente vê os casos de desconexão com os territórios. Mas a minha pergunta é assim, de que maneira essas empresas podem ter uma atuação mais efetiva? Porque quando a gente olha para a COP, ela já é um ambiente pronto para esse diálogo, mas para o estabelecimento desse diálogo lá, que temos todos os desafios que você está colocando, essas empresas precisam começar a se abrir para umas conversas previamente, né? E a gente vê que nem sempre essas conversas são feitas de forma efetivas. Na visão de vocês, Dani, Loá, como vocês acham que as empresas podem se posicionar ou podem se abrir para esse diálogo, para o impulsionamento dessas pautas de sustentabilidade? Boa, eu acho que existem duas formas que esse movimento pode ser feito. Primeiro, quando existem políticas públicas que fomentam essa abertura e que, exemplo, eu falei sobre financiamento, né? Então, algumas políticas públicas de financiamento a projetos culturais que estão diretamente ali nos territórios, pensando soluções, pensando articulações de movimentações. Então, é uma forma do governo fomentar essa responsabilização, né, para a iniciativa privada. Então, existe esse caminho de financiamento através das políticas públicas, né? Então, a Lei Rouanet, por exemplo, é um grande exemplo disso. Então, existem várias iniciativas populares, iniciativas locais, que estão se organizando, estão lançando seus projetos a serem possivelmente financiados. Eu acho que isso é um caminho para as empresas. Podem se aproximar das empresas a partir daí, né? Exatamente. Eu acho que isso é um grande caminho, e existem políticas públicas nesse meio, não só para a cultura, mas para outras áreas também, mas a nível federal, estadual, municipal. E eu acho que existe um outro caminho, que é o caminho da autorresponsabilização, né? Então, empresas podem, por exemplo,
se associar a grupos como o GIF, que é um dos grupos mais importantes que reúne algumas organizações, iniciativas, inclusive empresas, né, do setor privado. Sim, com foco em investimento social. Né? Exatamente. Então, pensar formas de se conectar a projetos que estão, sim, buscando de formas serem apoiadas, né? Então, de forma direta, mas também internamente. Então, pensar formas internas de maior sustentabilidade dentro dos seus processos. Então, sejam contratando consultorias para isso, específicas, mas também fazendo uma pesquisa de campo sobre o que são as demandas também, né? Então, o que estão demandando essas organizações. E eu acho que a COP30 é um espaço incrível para isso, porque Belém vai estar reunindo várias atividades e várias pessoas e organizações populares comprometidas para isso, e que também estão ali indo com essa perspectiva de se conectar a empresas e fazer networking, entender soluções conjuntas. Então, acho que é uma forma também que essas empresas poderiam estar se abrindo para pensar práticas mais sustentáveis. Perfeito. Dani, você vê outras possibilidades de caminho para que as empresas estejam nesses territórios, fomentem, sejam parte desse diálogo também? Bom, Camila Camilo, que é a diretora executiva, né, e a idealizadora do Instituto Olhar, ela sempre fala que as empresas são feitas por pessoas, né? Sim. Então, se a gente conscientiza pessoas, essas pessoas transformam as empresas. Então, essa construção de conversas, elas podem ser transformadoras, né? Então, bater na porta das empresas e cobrar uma responsabilidade social real é um movimento também, né? A ser feito. E as empresas estão interessadas em ter a sua mensagem, né? O consumidor está cada vez mais propenso a pesquisar, né? Que empresa é essa? A fazer um post no Instagram ou no TikTok quando o produto que ela consome não tem um caminho adequado ou comete algum erro, né? Dentro da diversidade mesmo, né? Então, eu entendo que as empresas estão cada vez mais atentas a isso. Aqui no Instituto Olhar, a gente oferece, né, essas consultorias específicas para ajudar as empresas, porque muitas vezes os diretores, né, os tomadores de opinião, eles realmente não têm conhecimento de que caminho seguir. Então, eles chegam para a gente com, vamos fazer uma campanha para as pessoas fecharem as torneiras. E aí a gente traz, então. O discurso não é esse, né? O indivíduo fechar a torneira, apenas 10%, né, da água Sim. que é desperdiçada, né, digamos assim, é do indivíduo e do comércio, né? Os outros 90% são da indústria. Como é que a gente pode realmente entender onde está o caminho da sua empresa, né? Então, o que é que a sua empresa faz? Qual é o produto que você oferece, né, para o mundo? Dentro desse produto, aonde está a lacuna? Onde é que a gente consegue fazer aqui uma conversa que tenha uma mensagem de marketing, mas que tenha um impacto real, né? Sim. Então, a gente tem sentido esse movimento e tem feito esse processo de ajudar, de fato, as empresas, mas sempre colocando o limite do greenwashing. Então, quando a gente vê que o cliente não está, de fato, interessado no impacto, a gente dá um passo para trás. Mas nesses 2 anos, né, da organização, a gente tem, felizmente, encontrado pessoas que querem comunicar internamente, inclusive, porque às vezes a empresa tem uma equipe de ESG. Aí tem aquelas 5 pessoas dentro da organização que entendem o que é sustentabilidade, que entendem os processos, mas a comunidade que está ali dentro da empresa não entende essa importância. Então, comunicar também para todo o corpo, né, que está ali dentro da organização, os tomadores de decisão, especialmente, a importância
do que é feito. E acho que, assim, para além, né, de tudo que a Ewa disse, que eu concordo plenamente, esse processo público de cobrança mesmo, assim, né, de que as empresas têm responsabilidade social em diversos níveis, né? Seja na comunidade que ela impacta diretamente, ao redor, né, Sim. das empresas, seja num sentido mais amplo de construção, de comunicação, de mensagens, Onde ela alcança, né, a sua onde capilaridade. ela alcança, exatamente, até como o produto impacta, né? Sim, também tem isso. E eu acho que fica muito evidente o que você trouxe inicialmente, né, Dani, dessa falta de articulação entre os setores. A COP é um lugar propício para isso, mas ainda assim, como você teve o seu impacto pessimista, mas se reverteu num otimismo, a gente ter esses espaços onde empresa, sociedade civil, governos podem dialogar, eu acho que a gente tem riqueza nisso, né? E acho que a gente tem vê mais possibilidades de caminhos, né? Com certeza. Porque, inclusive, não se faz nada sem dinheiro, né? Exato. Então, Esse é o a questão ponto. do financiamento, ela É é importantíssimo. Esse é o ponto. basilar, né? Exatamente, quem paga a conta das mudanças climáticas. Exato. Quem paga e quem financia, né? Eu acho que esse é um ponto. E aí, gente, a gente tem que fechar o nosso bate-papo, mas eu queria só trazer aqui para a mesa para pegar as últimas considerações de vocês também, que o ponto que fica é como trazer a questão, né, da justiça climática para a estratégia das empresas. E a gente entende, né, que a COP é um momento interessante para as empresas discutirem isso, obviamente tentando ultrapassar essa barreira dos nichos, né, dos blocos, como você falou, a gente tentar entender como que essas conexões vão ser feitas, porque a gente entende o papel das empresas nisso, né? Elas são as grandes poluidoras, mas elas também têm que ser parte da solução. Então, eu queria só as considerações finais de vocês, assim, sobre esse aspecto, né? Como, de fato, trazer a questão da justiça climática para dentro da estratégia e para a gente ter uma COP que traga resultados práticos, efetivos para frente, né? Eu acho que, puxando a sardinha da geração cidadã de dados, quando a gente fala de assertividade, pensar na inclusão de dados dentro dos processos estratégicos, né, das empresas. Então, o que os dados dizem sobre sustentabilidade, meio ambiente e clima, nos territórios que aquela empresa específica produz e tem seus consumidores, né? Que muitas das vezes esses dois territórios estão deslocados, Sim, né? distantes. Estão distantes. Então, acho que esse é um ponto de se apropriem dos dados sobre justiça climática, né? Principalmente os dados que são produzidos por aqueles que são mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, acho que essa bandeira, e existem várias formas de se fazer isso, e a COP30 é um ótimo espaço. Então, o Instituto Decodifica, por exemplo, vai estar presente na COP30, junto de alguns projetos, tanto a Manas, que é uma formação de lideranças para jovens, meninas, que estão pensando justiça climática, mas também um outro projeto nosso chamado Retrás das Enchentes, que atua com GCD sobre enchentes não só aqui do Rio, mas de outros estados, então Recife, Rio de Janeiro e Maranhão. Então, é uma oportunidade que as empresas têm de entender como elas podem se apropriar desses dados e das realidades tanto dos seus consumidores, que, como a Dani disse, estão cada vez mais preocupados, né, com o pensar verde, o agir verde, e essa chamada de ação, né? É uma COP da ação. Então, associar a ação com dados. Perfeito. Ótimo. Bom, acho que duas coisas, assim, uma, aqui no Instituto a gente sempre diz que a gente precisa mudar o mundo uma conversa por vez, então a gente tem tentado fazer esse exercício de sentar na mesa e conversar com todos os atores mesmo, assim, e aí o convite tanto para as empresas quanto para os movimentos sociais, né, quanto tentar sempre essas oportunidades, né, como
A Eloá trouxe também de não desistir de ocupar, né, os espaços, estar aberto ao, ao diálogo. E, e a segunda coisa é realmente de que não dá para, em 2025, o lucro ser a única, o único olhar, né, das É empresas mandatório, mais. né? Não pode Já ser não dava um. e agora que não dá mesmo, né? Não dá mesmo, exatamente. Então, as empresas precisam entender cada vez mais que a diversidade é importante para que a empresa funcione melhor, inclusive, para que os resultados sejam melhores. Diversidade traz inovação. Uhum. Então, na periferia sempre teve upcycling. Isso não é novidade para quem está no território, sabe? Então, como tantos conceitos, né, da Faria Lima, eles já existiam há décadas nos Sim, territórios. Então, as empresas têm muito o que aprender. sem dúvida. Então, eu acho que é esse o olhar, assim, para tentar conquistar essas pessoas, né? Eles têm muito o que aprender, né, com a gente, com os territórios, com os movimentos sociais. Então, é bom para todo mundo, inclusive para Sim. as organizações, privadas. Não, com certeza. Eloá, Dani, muito obrigada. Eu acho que com esse episódio fica evidente o quanto a justiça climática ela não é uma pauta só social, né? Mas é uma pauta estratégica, ambiental e que deve ser cada vez mais melhor trabalhada pelas empresas. A COP30 está aí, acontece no Brasil, os olhos vão estar apontados para cá. E as empresas que entenderem isso, que olharem para os seus processos, para as suas ações e se apropriarem dessa narrativa de forma mais consistente, acho que vão ser aquelas que vão, de fato, conseguir se posicionar melhor e ter os melhores impactos. Então, obrigada pela presença de vocês. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada a vocês.